Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia, boa tarde e boa noite, né? Estou grata a Deus por poder estar aqui mais um dia com vocês. O dia de hoje trazendo um assunto também de suma importância para nós nos dias de hoje, né? Temos visto muitas discussões, muitas contendas, irmãos que não se entendem, irmãos que não se compreendem, é muita guerra, é muita briga, né? E no dia de hoje fica uma pergunta, né? O porquê nós brigamos? Por que nos desentendemos? Por que a gente se desentende? Qual é o foco disso aí? Onde está o foco? Qual o motivo de tanto desentendimento? Se somos irmãs, a palavra de Deus fala que somos irmãos, e por quê? Mas o motivo de tanto desentendimento, né? E a Bíblia responde. No dia de hoje iremos ler o livro de Tiago. Tiago 4. O Tiago ele fala assim, ó. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura, não vem disto a saber dos vossos deleitos, que nos vossos membros guerreiam? Então, irmãos, Tiago, né? A gente vê que Tiago ele escreveu para os cristãos que estavam dispersos. Os cristãos do tempo de Tiago, eles estavam, né, em lugares distantes por conta da perseguição. Daí estava havendo muito conflito, muita atrito entre os irmãos, como irmãos em Cristo formavam sua igreja, né? Mas estava havendo contritos, atritos entre eles. O apóstolo Tiago, esse Tiago aqui é irmão de Jesus, e ele fala no versículo anterior sobre a língua, né? Com certeza usavam a língua, né, para difamar, para dizer mentiras, para dizer coisas contra o irmão. E Tiago é tipo uma resposta, né? Se completa os capítulos de Tiago. Então, aqui no 4 diz assim: de onde vêm as guerras? E onde surgem as contendas? A Bíblia diz, irmãos, lá no livro de Provérbios 4:23, que diz que tudo procede do coração. Deus não só quer o coração, como muitos ensinam, mas tudo procede do coração. Deus olha para o coração, porque é do coração que procede os maus pensamentos, os maus desejos, procede do coração. Então, Tiago aqui ele está falando de onde vêm as guerras, qual a origem das guerras, das pelejas, das contendas, e ele aponta para o coração, os desejos do coração. E que desejos são esses, né? O significado dessa palavra, mas no original, em que foi escrito, no grego, em que foi escrito, ele significa edoné. Não sei se eu estou lendo direito, mas é mais ou menos assim. E a raiz dessa palavra vem de hedonismo. O hedonismo, no dia de hoje, o significado da palavra hedonismo, ela é uma filosofia de vida que ensina que o prazer, a satisfação pessoal e o bem supremo é que é o principal objetivo da vida. O principal objetivo da vida é se satisfazer, se comprazer, se sentir prazer. Fazer algo que te traga prazer. Não que te traga dor, não que te traga sofrimento, mas você tem que fazer algo que te traga prazer. Se aquilo ali te satisfaz, você se sente bem, você pode fazer. Então, isso aí, irmã, relacionado ao hedonismo. E hedone é o significado dessa palavra, desejos, e que Tiago ele aponta, que estão dentro do coração de vocês. Então, vemos, irmãos, muitas brigas, muitas guerras, e muitas vezes nós não entendemos que a raiz dessas guerras estão em desejos carnais dentro do coração humano. E muitas pessoas não entendem. É que muitas brigas, muitas contendas, quando você vai ver a raiz, são desejos carnais lá dentro do coração. E você não vai conseguir vencer a guerra, você não vai conseguir ter paz com seu irmão enquanto não tratar esse desejo. Enquanto não se arrepender, não tratar esse desejo que está dentro do teu coração. A gente vê, irmãs, relacionado a isso, Saul e Davi. Vejam, eles viviam bem, eles viviam em concordância. Saul amava Davi. A Bíblia fala, lá em 1 Samuel, que Saul ele chamou Davi para o ajudar quando ele estava atormentado por um espírito maligno e por ser rejeitado por Deus. Ele ouviu a profecia de Samuel de que viria um rei. E quando ele começou a ver Deus agindo na vida de Davi, causou inveja dentro do coração de Saul. Então aquela inveja, irmãos, foi o motivo da rixa, o motivo da separação. Ele começou a perseguir Davi, mas por conta da inveja que tinha de Davi ocupar o trono, que ele via que era Davi o escolhido. Então a guerra entre o Saul e Davi, irmãs, era causada por conta da inveja. É por isso que muitas vezes Saul dizia assim, Davi, houve uma certa vez que ele estava numa caverna, e Davi chegou por trás, cortou a orla do seu manto. Outra vez Davi entrou no arraial e pegou um pertence lá de Saul. E Saul dizia, não vou te perseguir mais. Mas ele não conseguia parar de perseguir Davi, por quê? Porque tinha um desejo dentro do coração dele, que era a inveja. Então muitas pessoas, irmãos, muitas vezes a guerra, a briga entre nós, irmãos, é por conta de desejos carnais dentro do coração.
Quantas pessoas que brigam por outras, mas porque tem inveja daquela pessoa. Não se dá bem com aquela pessoa, não sabe nem por que não se dá bem com aquela pessoa, mas porque sente inveja. A inveja é um motivo, muitas vezes, de rixa, de briga entre nós. O desejo de querer estar no lugar daquela pessoa, de querer ser aquela pessoa, deseja até irmãs, muitas vezes a pessoa não tem nada, mas só porque Deus usa, só porque tem unção, né, em vez de buscar mesmo a unção, mas sente inveja daquilo ali, aquilo ali causa rixa. Então desejo dentro do coração, enquanto não for sarado esse desejo, Deus não vai operar, não vai haver paz, não vai haver concordância, porque tem que ser tirado esse desejo que está dentro do coração. Vemos também outro exemplo de inveja, vemos Caim e Abel. Veja, eram irmãos, vivem em concordância, eram irmãos, saíram do mesmo pai e da mesma mãe, se entendiam muito bem, mas por quê? Caim não foi aceito o que ele fez, e Abel foi aceito, criou-se um desejo e um sentimento ruim dentro do coração de Caim, a qual fez ele aborrecer o seu irmão, o irmão que ele amava, o irmão que ele veio do mesmo sangue. E Deus advertiu a Caim, mas Caim não quis saber. Então a inveja, ela causou aborrecimento por Caim. Ele matou Caim sem causa nenhuma, por conta da inveja. Então, irmãs, há muitas vezes a guerra entre os irmãos da igreja, e seja lá onde for, são desejos carnais da coração que precisam ser tratados à raiz, tem que ir na raiz. Você tem que ir na raiz. Tá com pensamentos contrários contra o teu irmão, tá pensando contra o teu irmão, não consegue olhar para a cara, não sabe o porquê. Pede para Deus mostrar o que está dentro do teu coração. São desejos vindo do coração que estão gritando e que precisam ser curados. Desejos, irmãos, também de ser obedecido, aquele orgulho de querer ser reconhecido, querer ser obedecido. Muitas pessoas, brigam com outras ou não se dão bem com outras pessoas, por quê? Porque não reconhece ela. O que ela quer, o desejo do coração é ser reconhecida, ser vista, e muitas vezes quando não é visto, quando não é reconhecido pelaquela pessoa, causa-se uma guerra, uma contenda entre aquela pessoa. Temos exemplo disso na Bíblia, irmã, Amã, que aborreceu Mardoqueu, por quê? Porque Mardoqueu não reconhecia ele. Todos se prostravam diante de Amã, somente Mardoqueu que não se prostrava, e isso causou rixa entre eles. Então muitas vezes é assim no nosso meio. Há guerras, há contendas por conta do desejo de ser conhecido, o desejo de ser obedecido, é o orgulho de querer que as pessoas o obedeçam, de querer que as pessoas o vejam, de querer que as pessoas o reconheçam. Muitas vezes, quando não há esse reconhecimento, causa rixa, causa contenda, causa dissensões. São desejos malignos que estão dentro do coração e precisam ser tirados, precisam ser confessados diante de Deus para que sejam curados, porque esses desejos só são curados quando são confessados. Pedido de perdão diante de Deus para que sejam curados, sarado do teu coração, e tu vai sentir paz. Tu vai conseguir olhar para o teu irmão, reconhece, né? Devemos reconhecer, irmãos. Não devemos buscar glória aqui nessa terra, querer reconhecimento aqui na terra, enquanto as pessoas brigam com posição por querer ser conhecido. E muitas vezes quando vem alguém que não conhece, que não reconhece o poderio dele, a autoridade que ele tem, mas causa rixa, causa contendas. Então temos que ter muito cuidado. Há muitas rixas, muitas guerras. Eu tô falando isso para que eu tô falando, isso serve para a igreja. Isso serve para todas as formas. Escola, para uma escola, no emprego, no trabalho. Acontece muito isso. Numa igreja, no emprego, dentro da minha casa. Quantas vezes irmãos que não se dão bem, porque tem inveja, acha que a mãe gosta mais de um do que do outro, e começa a aborrecer o irmão, faz de tudo para a mãe bater no irmão, porque é um desejo dentro do coração que foi gerado ali por alguma coisa, e precisa ser tirado aquele desejo. Eu me lembro, irmãs, da minha infância, eu tinha uma irmã que eu brigava muito com ela, a gente brigava muito, e eu não entendia. Brigávamos muito, do nada a gente começava a brigar, ela começava a brigar. E teve uma vez que eu percebi o que foi. Uma vez ela me contando, acho que a gente já tinha crescido, não lembro mais. Ela dizendo que uma vez ela ouviu a minha mãe falando que gostava mais de mim do que de todos os outros. Então isso causou um sentimento ali dentro do coração que fez aborrecimento, irmã, era muita briga. Brigava mesmo, não se dava bem por conta de um desejo que tinha dentro do coração, um sentimento ruim que precisava ser tirada. E eu não entendi o porquê. Mas quando eu cresci, que me contou, aí eu entendi o porquê. Então são desejos dentro do coração que precisam ser saradas, precisa ter o reconhecimento. Deus não vai agir enquanto não tiver, não vai haver paz enquanto o desejo do coração não sair. Irmãos que não se dão bem porque tem inveja um do outro. Acha que a mãe gosta mais, que o pai gosta mais. Irmãos, temos que ter cuidado com essas coisas, irmãos. Deus nos chamou para viver em paz.
em comunhão com o irmão. Muitas vezes a gente quer, mas o irmão não quer, mas que a gente busque, que eu busque. E falo o que está dentro do meu coração. Que ele guerreie, que ele brigue, mas que eu limpe meu coração. Porque procede do coração e Tiago ele apontou para o que tinha. Ele disse: "Vocês não vão parar de brigar, enquanto não tratar o desejo que está dentro do coração de vocês, são desejos carnais". Eu já contei a tua experiência minha, em que alguém por fazer algo me humilhou muito, muito, muito. Então eu comecei a buscar a Deus, a jejuar, a orar para que Deus me usasse para mostrar para aquela pessoa que Ele era na minha vida. Mas eu não sabia disso, eu não sabia. E eu me frustrava, não acontecia nada, eu ficava nervosa, não acontecia nada. E, uma certa vez eu comecei a buscar Deus: "Deus, por que disso? O que é que está acontecendo?" Eu comecei a um propósito com Deus. Irmãos, quando Deus me mostrou, irmãs, eu chorei muito, eu me arrependi muito, eu fiquei com muita vergonha. Eu digo: "Deus, me perdoa, tu não precisas disso". E o Senhor disse: "Sabe por quê, filha? Eu lhe faço. Por conta desse desejo que está dentro do teu coração, que precisa ser arrancado. Eu não preciso disso para agir na tua vida". E a partir dali Deus tirou aquele desejo dentro do meu coração, irmãs. Hoje eu busco a Deus porque eu amo. Eu busco a Deus porque eu amo e porque eu quero obedecer. E não para mostrar alguém que Ele é na minha vida, eu não preciso mostrar alguém que Ele é na minha vida, Ele é na minha vida, eu não preciso mostrar isso para ninguém. É visível, quem é espiritual sente e sabe. Então eu não preciso mostrar isso para ninguém, mas tinha um desejo que precisa ser tirado para Deus agir. Entre muitos outros desejos, se eu fosse mostrar aqui coisas que Deus me mostrou aqui, quando Deus me mostrou isso, eu comecei a perceber, me veio logo aqui Piafá. Me veio esse versículo na mente que eu comecei a buscar, a estudar sobre esse versículo e vi que muitas outras coisas na minha vida não aconteceu por conta de desejo que estava lá dentro do coração, que precisava ser tirar, para que Deus agisse, para que houvesse paz. Eh, Temos o exemplo também de querer estar no lugar do outro. Posição, muitas brigas por conta de posição, desejo de estar no lugar daquela pessoa, muitas vezes a guerra, muitas vezes a briga. Temos o exemplo de Davi, não Davi, entre Davi e a pessoa mais Absalão. Desejava o trono, almejava o trono e guerreou contra o próprio pai, por conta disso. O próprio sangue ele desejou por conta disso. Também sabemos que Absalão, a rixa de Absalão contra Davi veio por conta da sua irmã Tamar, que foi, estuprada pelo seu irmão, e Davi não fez nada, mas, Absalão começou a querer se apossar do trono, e por conta desse desejo do coração fez guerra ao próprio pai. Então orgulho, irmãos, desejos orgulhosos, desejos, né, de querer satisfação pessoal, porque só satisfação pessoal, de querer estar ali, querer posição, querer ser visto, querer ser esses desejos não causam rixa, quando uma pessoa que não se bata com você, por conta disso, você não aceita, aborrece a pessoa, porque ela não faz o que você quer, porque não está como você quer. Temos o exemplo também de Safira e seu esposo, em que um homem bem piedoso vendeu uma propriedade e deu para a igreja. Olha, irmãs, não está na Bíblia, mas Safira e seu esposo, pelo que se dá a entender, eles tinham prestígio naquela igreja, de doar muito, e eram reconhecidos por isso. Então chegou alguém que deu mais. Então eles, com o propósito de querer não ficar por baixo, irmãs, foram e deram valor, mentiram, querendo dizer que tinha dado um valor a qual não tinha sido aquele valor. Mentiram, porque para não ficar por baixo. E isso entristeceu o Espírito Santo. Como o Espírito Santo ele estava atuando fortemente naquele lugar, irmã, quando a operação do Espírito Santo de Deus está forte no lugar, a a ira de Deus ela desce rápido. A justiça de Deus ela é feita rapidamente, né. Quando Deus está muito a presença de Deus é muito forte, como estavam naquele ambiente, a vida dos apóstolos, a justiça de Deus é mais rápido. Agora muitas vezes Deus deixa para depois, porque a presença dele está bem afastada daquele lugar. Mas quando a justiça de Deus é imposta rapidamente, é porque a presença de Deus está forte. Veja no tabernáculo, quando entrou os 2 filhos de Arão, foram julgados rapidamente, por quê? Mas porque a presença de Deus estava fortíssima naquele lugar. Vemos que Deus descia naquele lugar, e Deus ele não suporta, não compactua com o pecado. Mas o vídeo de hoje é sobre desejos carnais dentro do coração. Então muitas vezes a briga, a contenda, muitas vezes o se achar melhor,
Muitas vezes eu me acho, eu olho para fulano como se eu fosse melhor, como se eu orasse mais, como se eu buscasse mais, como se eu fosse melhor do que aquela pessoa. Isso causa rixa também, causa contenda, causa dissensão, o me achar melhor, o querer ser melhor do que aquela pessoa. Então, irmão, se a rixa, se tá havendo uma rixa, se tá havendo, vamos buscar o que é que tá dentro do coração, o que é que está causando, porque é algo dentro do coração que precisa ser tratado. Não adianta você pedir perdão, não adianta você liberar perdão, não vai sair, porque é algo dentro do coração impregnado. E só vai ser desfeito quando for tratado. Só vai ser desfeito quando for tratado. Deus só vai operar quando isso for tratado. O desejo que está dentro do teu coração for tirado. Quando o desejo que houver aí dentro que não está agradando ao Senhor for tirado, aí você vai ver a operação de Deus, porque Satanás ele lança contenda, ele lança dissensão para se tornar infrutífero diante de Deus, que Deus não age na vida daqueles. Deus não usa aquelas pessoas, irmãs, que vivem com contenda, com dissensão. É necessário limpar o coração, se submeter, o querer estar certo. Temos que abrir mão. É difícil o que eu estou falando, é muito difícil, eu sei. Eu sou exemplo disso, é muito difícil. Muitas vezes há pessoas que só quer que você faça, só quer que você haja, só quer que não pensam para si. É muitas vezes, irmãs, no meu coração existe isso, muitas vezes no nosso coração. O eu querer, isso aí é egoísmo, só pensar em mim. Eu só quero ser abraçado, eu só quero ser beijado, eu só quero que alguém faça por mim, eu só quero que alguém chegue a mim, mas eu não penso na outra pessoa. Pessoas arrogantes, rudes. Por quê, irmãs? Porque pensa assim, o pensamento dessas pessoas são egoístas, que pensa assim: "Ah, todo mundo tem que entender que eu não estou bem. As pessoas têm que entender que eu não estou bem hoje". Aí tratar as pessoas com ignorância e fala de forma rude. Por quê, irmãs? Um pensamento egoísta. Eu tenho que pensar no meu irmão, não importa como eu esteja, eu tenho que tratar bem as pessoas não têm nada a ver com o que eu faço, com o que eu falo. Precisamos tratar bem as pessoas, mas independente de qualquer coisa. E é um pensamento egoísta. É por isso que é rude, é por isso que é contenda, é por isso que é a dissensão, porque pensa somente em si, um pensamento egoísta de querer que só que as pessoas façam. Não, fulano tem que fazer, ciclano tem que chegar, fulano e não fez. Não olho para dentro de mim, para dentro do meu coração. E Deus não tem se agradado, mas no nosso meio, o Senhor, muitas vezes ele não tem agido como ele quer agir, não tem feito o que ele quer fazer, por conta das contendas. A Bíblia diz assim lá no Salmo 133: "Ande a união, o Senhor ele ordena a bênção, um lugar abençoado, um lugar de paz". Paz é um fruto do Espírito Santo, não é uma opção, Deus não nos dá opção. Quando estiver em vós, tende paz com todos, porque muitas vezes eu quero, mas o outro não quer. Mas que eu pense, que eu limpe o meu coração e deixe a outra pessoa com o Senhor, que eu o trate bem. Não é fácil, mas não é fácil. Muitas vezes Deus faz a gente passar por alguma coisa para a gente ter experiência e poder falar daquilo ali. O que tem causado muitas dissensões, muitas contendas são desejos carnais, ambição e querer o que o outro tem, de querer poder, de querer autoridade, de querer ser. Eu quero ser uma dirigente para mostrar para as pessoas que eu sou e que. Então, irmãs, temos que tratar o nosso coração para que Deus haja, para que haja mudança na igreja do Senhor. A Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, não vão prevalecer. Deus está na igreja, o amor de Deus está na igreja. Mas muitos têm se corrompidos por conta de desejos carnais que Satanás tem lançado dentro do coração e não está entendendo. Deus querendo fazer, Deus querendo agir, não tem encontrado espaço. Por conta das contendas, tem travado e tem tomado pessoas infrutíferas diante de Deus. E Deus abre os teus olhos nesta manhã e dizendo: chegou o tempo de frutificar, limpa o teu coração. Porque é um desejo que está dentro do teu coração que não está agradando a Ele. Desejos carnais que estão dentro do coração que precisam ser limpo, tirado, para que Deus haja, para que Deus ofere. É necessário limpar o coração. Os desejos que estão dentro do coração, Tiago apontou. Você sabe por que as guerras? Sabe por que tu tenta perdoar na tua oração e não consegue? Sabe por que tu pede perdão e ainda não resolve? Porque é um desejo dentro do teu coração, que precisa ser tirado. Há algo dentro do coração, um sentimento que não está agradando ao Senhor, que foi colocado por Satanás. Tu ouviu, acatou e permitiu que entrasse dentro do teu coração. O segundo também é muito forte, mas o segundo capítulo diz assim: cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedes.
Ou muitas vezes quando pede é para satisfazer esse desejo que está dentro do coração. E Deus não dá. Nada que seja com origem de egoísmo para satisfazer os meus desejos, Deus ele não vai estar. Muitas vezes pede alguma coisa: "Olha, Deus me dá isso", que é para mostrar para fulano que tem, que é para mostrar para ciclano que tem. O desejo do meu coração, como eu falei para a igreja do Senhor, para a igreja e para muitas vezes não crentes que assistem também, era para satisfação pessoal, para mostrar para fulano que ele era na minha vida, então era um egoísmo meu. E eu não sabia, mas sabe o que é interessante? É que muitas pessoas estão caminhando para o abismo e não sabem, elas não entendem, que não estão agradando ao Senhor, Deus não está se agradando. Olha, irmãos, línguas estranhas, dons espirituais, vai lá em Coríntios, 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13 ele diz: "Dons espirituais não é salvação", não é. Dons espirituais não é salvação. Veja, 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos anjos, línguas estranhas, dom, e dos anjos, não tivesse amor, nada adiantaria. Eu seria como um metal que soa, como um sino que tinha, ainda que eu tivesse o dom de profecia, falar profecia, pessoas usadas em profecia, mas não tem amor, não adianta, não chega lá. Ainda que eu conhecesse todos os mistérios, dom do conhecimento, dom da ciência, dom da fé, e tivesse toda a fé, tanta fé, de maneira que transportasse os montes. Dons espirituais, o apóstolo Paulo está falando, se não tiver o amor do esforço, que eu tenho que me esforçar para ser, tenho que me esforçar para amar. Esse amor aqui é um amor que eu tenho que me esforçar, isso aqui não é natural do ser humano. Isso aqui, o amor ágape, eu tenho que me esforçar, um amor sacrificial. Tem que ter um esforço para amar meu irmão como está aqui. Eu, irmãs, eu estou sendo tratada por Deus. Eu estou sendo tratada. Eu não cheguei no auge, eu estou sendo tratada pelo Senhor. Eu estou falando aqui do que Deus tem tratado comigo. Porque tudo que eu falo, Deus ele cobra de mim. Porque Deus ele tem tratado comigo. Eu preciso amar mais o meu irmão. Não é fácil, você foi criado desde a tua infância até a tua maturidade com uma mentalidade e mudar a mentalidade do dia para a noite não é fácil, tem que ter um esforço. E não importa se você erre, mas se esforce para fazer, se esforce embora você erre. Peça perdão, continue, levante, se erga, faça novamente, não pare. Porque somos humanos, somos seres humanos, somos carnais, somos carne. Mas é necessário um esforço para ser aquilo que Deus nos chamou para ser, porque o inferno é real, Luiz. O inferno é real. E no céu só entra santo lá em Gálatas. Se você vê as obras da carne lá, o apóstolo Paulo fala no final. Todos que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Glutonaria. Que muitos cristãos, eu não me prostituo, mas eu não minto, mas come demais. Come acima do que Deus colocou para comer, é glutonaria, não herdarão o reino de Deus. Então o céu é real, a porta é estreita, é só entrar lá os remidos, santo purificado. Então tenhamos cuidado, irmãos, com a nossa vida, porque o inferno é real. O inferno é real, tem nessa terra não passe para a porta da igreja, mas lá no em céu, irmãs, a porta é estreita. A porta é estreita. E demos glórias a Deus, porque Deus está nos tratando aqui nessa terra. Eu dou glória a Deus, porque Ele está me tratando. Muitas vezes eu digo: "Deus, por que tanta". Você vê que Deus cobrando tanto de você, mas agradeça a Deus. É para você chegar lá, não é para você ser dirigente, não, Deus está me tratando que é pra não, é para chegar no céu, é para entrar no céu. É para ser usado com Ele com verdade, é para falar e ter autoridade para falar. Dons espirituais, irmãs, não é indício de salvação. Falar em línguas estranhas, ser usado na igreja, oh, que lindo, maravilhoso. Mas muitas vezes não é, mano, não. Porque o que o apóstolo, o que Tiago está falando aqui, mas é a falta de amor. É eu pensar só em mim, é eu pensar só nos meus desejos, só nas minhas vontades, querer satisfazer, satisfação pessoal. Mas que eu possa trabalhar em prol do irmão. A Bíblia diz lá em Filipenses 2, irmãs, é uma palavra bem forte, a qual o apóstolo ele fala sobre isso. Ele nos dá uma lição de ser como Cristo foi, de viver como Cristo viveu. Olha, irmãs, eu estou sentindo Deus muito forte aqui neste lugar. E essa palavra veio do coração de Deus para as nossas vidas. Diz assim, ó, Filipenses 2, 2 e 3. Nada façais por contenda, nada fazer por contenda, não vou fazer isso aqui, que é para provocar fulano, para provocar cicrano, nada faça, não faça nada por contenda.
mas por humildade, ou por vanglória, ou por querer parecer, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si. Eu não posso olhar para o meu irmão com um ar de superioridade, né, porque Deus me usa, porque eu já expulsei um demônio, porque eu já curei um enfermo através da minha vida, Deus curou, porque eu falo línguas estranhas, porque eu tenho um dom da palavra, eu falo muito bonito. Eu sou melhor do que aquela irmãzinha que está no banco e não é verdade. Dom não é indício de salvação, é um dom, mas não é indício de salvação. Salvação vem daqui, ó. O reino de Deus é Deus governar o teu coração. É Deus ser Senhor dentro do teu coração. Espera. É Ele tomar primazia dentro do teu coração. É Ele ocupar o primeiro lugar, o primeiro espaço tem que ser dele. Então limpa o teu coração, como eu estou buscando limpar o meu a cada dia. Que possamos limpar o nosso coração, para que Deus venha agir, para que Deus venha trabalhar, operar na nossa vida, mas é necessário limpar o nosso coração. Essa palavra posso ir por poder do meu coração, há muitos outros desejos, eu podia dar muitos outros exemplos, já tive muitos outros exemplos. Hã, o segundo também é muito forte, mas o segundo capítulo diz assim: "Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedes." Ou muitas vezes quando pede é para satisfazer esse desejo que está dentro do coração, e Deus não dá. Nada que seja uma origem de egoísmo, para satisfazer os meus desejos, Deus ele não vai dar. Muitas vezes pede alguma coisa: "Olha, Deus me dá isso", que é para mostrar para fulano que tem, que é para mostrar para ciclano que tem. O desejo do meu coração, como eu falei para a igreja do Senhor, para a igreja e para muitas vezes não crentes que assistem também, era para satisfação pessoal, para mostrar para fulano que ele era na minha vida, então era um egoísmo meu. E eu não sabia, mas sabe o que é interessante? É que muitas pessoas estão caminhando para o abismo e não sabem, elas não entendem, que não estão agradando ao Senhor, Deus não está se agradando. Olha, irmãos, línguas estranhas, dons espirituais, vai lá em Coríntios, 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13 ele diz: "Dons espirituais não é salvação", não é. Dons espirituais não é salvação. Veja, 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos anjos, línguas estranhas, dom, e dos anjos, não tivesse amor, nada adiantaria. Eu seria como um metal que soa, como um ciro que tinha, ainda que eu tivesse o dom de profecia, falar profecia, pessoas usadas em profecia, mas não tem amor, não adianta, não chega lá. Ainda que eu conhecesse todos os mistérios, dom do conhecimento, dom da ciência, dom da fé, e tivesse toda a fé, tanta fé, de maneira que transportasse os montes. Dons espirituais, o apóstolo Paulo está falando, se não tiver o amor do esforço, que eu tenho que me esforçar para ser, tenho que me esforçar para amar. Esse amor aqui é um amor que eu tenho que me esforçar, isso aqui não é natural do ser humano. Isso aqui, o amor ágape, eu tenho que me esforçar, um amor sacrificial. Tem que ter um esforço para amar meu irmão como está aqui. Eu, irmãs, eu estou sendo tratada por Deus. Eu estou sendo tratada. Eu não cheguei no auge, eu estou sendo tratada pelo Senhor. Eu estou falando aquilo que Deus tem tratado comigo. Porque tudo que eu falo, Deus ele cobra de mim. Porque Deus ele tem tratado comigo. Eu preciso amar mais o meu irmão. Não é fácil, você foi criado desde a tua infância até a tua maturidade com uma mentalidade, e mudar a mentalidade do dia para a noite não é fácil, tem que ter um esforço. E não importa se você erre, mas se esforce para fazer, se esforce embora você erre. Peça perdão, continue, levante, se erga, faça novamente, não pare. Porque somos humanos, somos seres humanos, somos carnais, somos carne. Mas é necessário um esforço para ser aquilo que Deus nos chamou para ser, porque o inferno é real, não é isso? O inferno é real. E no céu só entra santo lá em Gálatas. Se você vê as obras da carne lá, o apóstolo Paulo fala no final: todos que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Glutonaria. Que muitos cristãos: eu não me prostituo, mas eu não minto, mas come demais. Come acima do que Deus colocou para comer. É glutonaria, não herdarão o reino de Deus. Então o céu é real, a porta é estreita, é só entrar lá os remidos, santo purificado. Então tenhamos cuidado, irmãos, com a nossa vida, porque o inferno é real. O inferno é real. Aqui nessa terra eu passo para a porta da igreja, mas lá no em céu, irmãs, a porta é estreita. A porta é estreita. E demos glórias a Deus, porque Deus está nos tratando aqui nessa terra. Eu dou glória a Deus porque Ele está me tratando. Muitas vezes eu digo: "Deus, por que tanta." Você vê
que Deus tá cobrando tanto de você, mas agradeça a Deus. É para você chegar lá, não é para você ser dirigente, não, Deus está me tratando que é pra não, é para chegar no céu, é para entrar no céu. É para ser usado com Ele com verdade, é para falar e ter autoridade para falar. Dons espirituais, irmãs, não é indício de salvação. Falar em línguas estranhas, ser usado na igreja, oh, que lindo, maravilhoso. Mas muitas vezes não é, meu irmão, porque o que Tiago está falando aqui, mas é a falta de amor. É eu pensar só em mim, é eu pensar só nos meus desejos, só nas minhas vontades, querer satisfazer, satisfação pessoal, mas que eu possa trabalhar em prol do irmão. A Bíblia diz lá em Filipenses 2, irmãs, é uma palavra bem forte, a qual o apóstolo ele fala sobre isso. Ele nos dá uma lição de ser como Cristo foi, de viver como Cristo viveu. Olha, irmãs, estou sentindo Deus muito forte aqui neste lugar. E essa palavra veio do coração de Deus para as nossas vidas. Diz assim, ó, Filipenses 2, 2 e 3: nada façais por contenda, nada fazer por contenda, não vou fazer isso aqui, que é para provocar fulano, para provocar cicrano, nada faça, não faça nada por contenda, mas por humildade, ou por vanglória, ou para querer parecer, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si. Eu não posso olhar para o meu irmão com ar de superioridade, né? Porque Deus me usa, porque eu já expulsei um demônio, porque eu já curei o enfermo através da minha vida, Deus curou, porque eu falo línguas estranhas, porque eu tenho um dom da palavra, eu falo muito bonito. Eu sou melhor do que aquela irmãzinha que está no banco e não é verdade. Dom não é indício de salvação, é um dom, mas não é indício de salvação. Salvação vem daqui, ó. O reino de Deus é Deus governar o teu coração. É Deus ser Senhor dentro do teu coração. Espera. É Ele tomar primazia dentro do teu coração. É Ele ocupar o primeiro lugar. O primeiro espaço tem que ser dele. Então limpa o teu coração, como eu estou buscando limpar o meu a cada dia. Que possamos limpar o nosso coração, para que Deus venha agir, para que Deus venha trabalhar, operar na nossa vida, irmãs. É necessário limpar o nosso coração. Essa palavra posso ir por o poder do meu coração. Há muitos outros desejos, eu podia dar muitos outros exemplos, já tive muitos outros exemplos. Uma vez na vida de um dos meus filhos, eu buscava, 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 e Deus não operava, não fazia. E Deus me mostrou que tinha um desejo dentro do meu coração relacionado a outra pessoa, eu queria mostrar para outra pessoa que Deus era na vida do meu filho. Então esse desejo, irmãos, então